fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado estadual Noraldino Júnior, do PSC, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Café com Política, prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, para mim é um prazer estar aqui com vocês nesse importante programa, para cumprimentar todos da Rádio Super aí. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso de ouvi-lo, deputado. Para começar, antes de falar um pouquinho de uma audiência pública que ocorreu ontem na Assembleia Legislativa e que discutiu o cadastro estadual de entidades de proteção animal de protetores, eu queria falar um pouco com o senhor sobre a COP26. O senhor é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia. Agora há pouco a gente até trazia no à parte, que também está lá no Jornal Tempo e aqui na Rádio Super, que o senhor vai viajar ao lado do governador Romeu Zema para a COP26 em Glasgow, na Escócia. Eu queria primeiro que o senhor falasse a respeito disso, dessa comitiva do governo que o senhor vai acompanhando enquanto presidente da comissão, e das expectativas que vocês têm para esse importante evento que discute questões climáticas, que é a COP26. Rodrigo, primeiro destacar aí que a COP26 traz uma expectativa muito grande, não só para Minas Gerais, mas não só para o Brasil, para o mundo inteiro, no momento que a gente discute aí as mudanças climáticas, fora a pandemia que tomou conta dos noticiários. Nós, nos últimos tempos aí, o que tomou conta também da imprensa foram os eventos, a escassez hídrica, as queimadas. Então, a expectativa que a gente tem da COP26 é que todos possamos sair de lá entendendo a gravidade que nós estamos vivendo em relação às mudanças climáticas e a necessidade de ações e de mudança da visão da sociedade em relação ao meio ambiente. Então, é uma expectativa muito grande e a gente vai estar lá presente, representando a Assembleia Legislativa, a Comissão do Meio Ambiente, para contribuir e compartilhar informações aí junto à COP26. Essa troca de informações e de experiências também, ela é muito rica, não é, o deputado? E a possibilidade de trazer, experiências aqui para Minas Gerais, levar experiências daqui também para fora, de que forma que essa troca também pode proporcionar até mesmo um incremento, no incentivo a outras formas de energia aqui em Minas Gerais. A gente falava, inclusive nesse mês aqui no Café com Política mesmo, a respeito das placas de energia fotovoltaica, então outras formas de energia que podem também ser estimuladas por meio de políticas públicas. Adriana, o que eu tenho falado é que se nós continuarmos fazendo o que nós sempre fizemos, nós vamos continuar obtendo o que nós sempre obtivemos, E essa relação grave em relação à ecologia e os resultados que trazem para a população, para a sociedade. O que eu espero é que a sociedade, através da COP26, entenda a gravidade que nós estamos vivendo em relação ao meio ambiente e a necessidade de cada um de nós, na sua função, dar a sua contribuição para a preservação dos nossos recursos naturais. O que eu tenho falado é que a sociedade, ela tem, as últimas eleições mostraram isso, poucos foram os candidatos que disputaram as eleições e que trouxeram a bandeira da preservação ambiental. Essa bandeira foi desconsiderada nas últimas eleições. O meio ambiente foi visto como um entrave para o desenvolvimento econômico e nós estamos aí colhendo as consequências dessa visão da sociedade. Esses dias eu estava em São Sebastião do Paraíso, numa audiência pública onde faltou água em um bairro. E aí foi uma calamidade, cada um trazendo assim o seu relato de lavar com balde, tomar banho com balde. E eu chamei para uma reflexão. Nesse momento a plateia estava cheia, e todo mundo com máscara. E eu lembrei que há 1 ano e meio atrás a gente só via máscara na televisão e achava absurdo. Olha lá o Japão, todo mundo com máscara. Na realidade. E aí eu trouxe que aquela realidade, triste realidade que alarmou em alguns locais, se nós não tivermos aí a consciência
e mudarmos aí a nossa atitude em relação ao meio ambiente, essa audiência pública poderá ser aí uma constante daqui a alguns anos, e essa falta e a escassez hídrica, que já é uma realidade em grande parte do nosso estado, pode ser comum em todos os centros urbanos. Então, o que a gente espera dessa COP26 é que ela tenha força para mobilizar a sociedade, não só as autoridades, mas também alterar a cultura, principalmente nossa, né? Nos grandes centros urbanos, a gente tem todos os... Então, nos imagina que os nossos recursos naturais, principalmente a água, é ilimitada. E não é o que nós estamos fazendo aí. A nossa atitude tem sido muito danosa em relação ao meio ambiente, e cabe aí trazer essa reflexão para todos nós, né? Inclusive a mim, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu acho que eu posso fazer mais para contribuir em relação a esse tema que é tão caro a todos nós, né? Nós vimos agora aí as nuvens de poeira, o quanto que ela trouxe, o dano que ela trouxe, mas isso aí é consequência das nossas... Então, eu acho que é muito importante esse tema, a COP26. A grande expectativa é que ela traga aí ações para o governo, né, para todos os governos, mas também traga aí plano de mobilização da sociedade em relação ao clima. A gente está conversando com o deputado estadual Noraldino Júnior, do PSC. Ele é o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia. O deputado também é muito conhecido pela defesa da causa animal, da proteção animal. Inclusive, para quem está nos acompanhando em vídeo, está vendo que ele está usando uma camisa que faz justamente alusão a esse trabalho que ele faz. E ontem, dia 27, a Comissão de Meio Ambiente lá da Assembleia, presidida pelo deputado, debateu o cadastro estadual de entidades de proteção animal e de protetores, que vai ser lançado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável nos próximos dias. Deputado, eu sei que foi o senhor quem solicitou essa audiência pública, e eu queria perguntar ao senhor o que o senhor faz de balanço dessa audiência e que tipo de avanço que esse cadastro pode representar para Minas Gerais. Rodrigo, quando a gente, na reforma administrativa, quando eu coloquei a emenda dando atribuição à Secretaria de Meio Ambiente para discutir e para implementação de políticas públicas em relação à fauna doméstica, é porque a fauna doméstica ela era descoberta, não só em Minas Gerais, mas como em grande parte dos estados, né? Ela sempre foi negligenciada pelos poderes, né? Os poderes executivos, tanto do governo federal quanto do governo estadual e os governos municipais, e foi evitada por todas as partes. Quando você vai falar sobre fauna doméstica, o meio ambiente falava que não é pauta minha, não, é pauta da saúde. A saúde não é pauta minha, não, é pauta do meio ambiente, é pauta do desenvolvimento social, enfim. Quando a gente atribuiu essa função à Secretaria de Meio Ambiente e o governo acatou aí essa emenda e a política pública da fauna passou a ser função do meio ambiente, nós tivemos um avanço significativo. Dentre eles aí está aí a implementação dos dados dentro do sistema de meio ambiente para balizamento de políticas públicas, porque em especial esse cadastro de protetores de ONGs, ele será muito importante, porque de acordo com esses dados e com outros dados que estão sendo fornecidos à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ela poderá aí desenvolver as políticas públicas para serem implementadas nos municípios, com auxílio do governo estadual, para amenizar esse triste quadro em relação à fauna doméstica. Então, esse cadastro ele vai ser feito da seguinte forma: ele vai particularizar as ações de cada entidade. Por exemplo, você tem uma ONG em uma determinada cidade que desenvolve o trabalho de resgate, outra que desenvolve o trabalho de adoção, outra que desenvolve um trabalho de oferecimento de serviços a preço popular para a sociedade. Então, não adianta a gente colocar recurso ou colocar uma viatura, um veículo ou estrutura para determinada função para uma ONG que não tem essa aptidão. Então, esse cadastro vai poder diagnosticar
como é que está o quadro de desenvolvimento dessas ONGs, né, o quadro de funções dessas ONGs, aprimorar o trabalho deles e também auxiliar. É muito importante, Rodrigo, Adriana, a gente deixar bem claro que não significa que uma cidade que tem, ou um estado que tem um número significativo de entidades ou de ONGs, significa que o trabalho e a política pública em relação a esse tema está sendo bem desenvolvida. Pelo contrário, esses dias eu falava com um prefeito que disse que, não, a minha cidade já tem 8 ONGs. Eu falei, prefeito, é um sinal ruim, porque nesse tema, as ONGs aí, a presença de muitas ONGs significa a falha do poder público, porque a ONG, muitas das vezes, ela exerce a função que é a função do poder público. Ela tem duas funções. Uma é de facilitar e de ser um instrumento de desenvolvimento de políticas públicas ou de algum programa apoiado pelo governo, desenvolvido pela entidade, porque a entidade ela tem mais facilidade de desenvolvimento, não tem a burocracia que o poder público tem. Então, se tem uma união do poder público com a entidade, facilita aí o desenvolvimento de algumas políticas públicas. Mas o que não é comum nas cidades, o que é comum é a sobrecarga das entidades, dos protetores, fazendo a função do poder público sem nenhum apoio. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, com o recurso que ela terá disponível, com esse cadastro, ela vai ter condições de fazer essa avaliação e ver de que forma vai auxiliar aí cada entidade para o desenvolvimento das suas funções. Deputado, vou abordar aqui algumas partes práticas aí desse cadastro, que eu tenho certeza que pode ser dúvida de muitos ouvintes que estão nos acompanhando, e temos ouvintes também que são ativistas da causa animal e também protetores independentes de animais. Esse cadastro, como ele vai ser viabilizado? Via Secretaria Estadual de Meio Ambiente, via site da Assembleia, a partir de quando? Quem poderá se cadastrar? Porque para além das ONGs, o que a gente tem são pessoas também independentes que cuidam, resgatam animais e que sobrevivem ou fazem esse trabalho até por meio de doações, né? Passando certas dificuldades até para levar esse trabalho adiante. Essas pessoas também terão vez, terão voz nesse cadastro. Gostaria que o senhor explicasse mesmo essa questão prática, essa viabilidade. Adriana, sua pergunta foi muito importante, né? Na realidade, esse cadastro ele está disponível no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e ele possibilita não só as entidades organizadas, como também os protetores independentes de se cadastrarem. É muito bom, né? É importante lembrar que esse é um trabalho inicial e na medida que esse cadastro for alimentado, a Secretaria vai ter aí a visão do quadro como um todo, né, do número de protetores independentes, das funções que são desempenhadas, para que ela possa desenvolver aí, dentro dos recursos que terá disponível para esse tema, os meios de apoio, os meios mais importantes, né, os meios mais fáceis de dar esse suporte à proteção animal, né? Então, todos podem cadastrar, protetores independentes. É muito importante que cada um coloque a sua função, qual é o trabalho, qual é a atividade que é desenvolvida. Tem vários campos que podem ser preenchidos e esse trabalho vai ser analisado tecnicamente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e essa informação vai ser tratada junto com um número significativo de informações que a base de dados da Secretaria de Meio Ambiente está colhendo, dentro dos diagnósticos dos municípios, o número de animais que devem ser atendidos, a previsão, o que tem, qual é a política pública que tem naquele município, se tem apoio do poder público. Então, é uma base muito rica que vai ser extremamente útil para o desenvolvimento das políticas públicas. É muito bom lembrar, Adriana, porque toda política pública que até agora foi implementada, grande parte delas, né, elas foram implementadas sem um embasamento científico. O que a gente quer é ter um embasamento científico e também
buscar, através desses dados, desses números, fazer com o escasso recurso, né, o volume escasso de recurso que terá disponível, é escasso, mas é um volume significativo, o Estado possa também apoiar os municípios. É muito importante falar que apoiar os municípios e as entidades, né? O Estado não tem condições de assumir a política pública de forma de arcar com todos os custos em relação à política pública da fauna doméstica, num quadro triste, que é o quadro que nós vivenciamos, que é a responsabilidade nossa, né? Nós que permitimos essa triste realidade que nós encontramos, que todas as cidades se encontram hoje em relação à fauna, principalmente fauna doméstica. A Adriana falava aqui dos nossos ouvintes e alguns que são ativistas da área animal. Eu queria só registrar uma mensagem antes de ir para a hora do bate-pronto aqui, da Nilzinha Santos, que está dando aqui pra gente um bom dia e está dizendo aqui: todos os protetores animais passam por muitas agruras e sofrimento porque não há uma ajuda efetiva. E ela conta aqui que tentou fazer o cadastro da Prefeitura de Belo Horizonte, mas não conseguiu, e que tem 5 bichos resgatados precisando fazer a castração. E é importante lembrar que esse cadastro sobre o qual o deputado Donaldino está falando é para as entidades de proteção animal e para os protetores animais que tem esse tipo de entidade. É importante a gente fazer esse adendo aqui diante daquilo que a gente acabou de ouvir do deputado Noraldino Júnior. São 8h57, hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputado, são perguntas objetivas e respostas também objetivas. É como se fosse um ping-pong. Vamos começar? Vamos. Então, vamos lá. Para começar então, deputado, Cadastro Estadual de Entidades de Proteção Animal e Protetores, o que representa? Representa uma ferramenta importante para a implementação de políticas públicas e de apoio a essas entidades que carecem de apoio e fazem o que é a função do poder público. Lei Sanção. Uma importante ferramenta para o combate aos maus tratos. Regime de recuperação fiscal, contra ou a favor? Nós estamos analisando ele ainda. COP26. Um importante instrumento para a mobilização da sociedade, a necessidade de todos participarem da preservação ambiental. O presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Um líder que tem fortalecido muito a Assembleia Legislativa. E o governador Romeu Zema. Um bom governador que tem feito o trabalho, tem se esforçado muito para tocar o Estado. Deputado estadual Noraldino Júnior, do PSC, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo com os ouvintes aqui da Rádio Super. Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço a Adriana, e eu vi aí essa demanda aí dessa protetora dos animais. É uma realidade de todos os protetores, mas tem um programa que está aqui na cidade de Belo Horizonte, da ONG Ajuda, e eu sugiro a ela entrar em contato com a ONG Ajuda solicitando essas castrações, ou até entrar em contato com o gabinete passa o contato para a ONG Ajuda para que ela tenha essa demanda aí atendida. Tá certo, tá aí feito esse registro. Então, lá no site da Assembleia, Nilzinha Santos, você vai encontrar o contato do gabinete, então, do deputado Noraldino Júnior. Mais uma vez, obrigado, deputado.